Corporativo, com Milton Jung. Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que nesta temporada está completando 20 anos. E hoje se dedica a falar sobre longevidade na vida profissional, como superar as barreiras que o mercado impõe, em especial às pessoas com mais de 50 anos. Para nos ajudar a refletir sobre esse assunto, convidamos Lilian Bertin, empresária, palestrante e autora deste livro aqui que eu tenho em mãos. Minha idade não me define. Manual para quem quer viver e realizar sonhos independentemente da sua idade. Lilian Bertin, muito obrigado pela gentileza de aceitar o nosso convite. Bom dia. Bom dia, Milton. Bom dia a todos os ouvintes da CBN, as pessoas que estão nos assistindo também pelo YouTube, pelo Instagram. Para mim é uma honra muito grande participar aqui com vocês e falar sobre esse meu trabalho com o livro Minha Idade Não Me Define. Lilian, nós estamos falando de idade. Nossa idade, eu tenho aqui 58 anos, a nossa idade ela é um dos elementos que compõem a experiência de vida que temos. Se pensar dessa maneira, não dá para dizer que a vida, de alguma maneira, ou a idade, de alguma maneira, nos define? Eu prefiro acreditar que a idade não nos define, né? Então depende da visão de cada um. Eu levantei essa bandeira de que nós podemos realizar inúmeras coisas, desde que, óbvio, a natureza permita. Agora, desde que a natureza permita, tudo é possível e isso, a idade, não pode ser um impeditivo na nossa vida pessoal, profissional, corporativa, seja qual for. E eu estou pensando aqui agora, né? Porque nós dois falamos aí sobre essa marca dos 50 anos. É tão velha Uhum. esta ideia de alguns setores, de que pessoas com mais de 50 anos são idosos. É tão ultrapassada, porque sequer é o conceito de uma pessoa Sim. idosa hoje em dia. Mas como ainda existe esse preconceito, não? É porque tudo isso foi criado baseado numa questão histórica, né? Se você olhar para 50 anos atrás, de repente, o mundo corporativo ele queria o quê? Ele queria que você trabalhasse. Muitas pessoas trabalhavam num único emprego, elas passavam a vida se dedicando ao trabalho, se aposentavam e elas tinham depois muito pouco tempo de vida para usufruir da tal aposentadoria. Isso vem mudando ao longo dos anos e a gente percebe que existe muitas perspectivas de que a gente vai viver muitos anos. Inclusive, em 2020, a Organização Mundial da Saúde, ela solta uma nota dizendo que todas as pessoas na época de 2020 que tinham entre 30, olha só, 30 e 50 anos, que é um delay de 20 anos, serão considerados os próximos idosos no ano de 2050. Ou seja, isso já vem na contramão de tudo que a gente estava acostumado a escutar. E se nós não olharmos com carinho para esse aspecto da idade e não reconsiderarmos o que a gente tem feito até agora, a gente pode sim ter um problema de saúde pública no futuro. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos, né? Eu tenho 55 anos, eu tenho um filho de 32, uma filha de 28. A minha filha tem um filho e não quer mais filhos, né? O meu filho agora vai ser pai de uma menina, então a gente está ansioso aqui, mas não sei se vai querer mais filhos. Então, aquela coisa de nós tínhamos famílias grandes, passaram para 2 filhos, que era o ideal, agora está passando para 1 e daqui a pouco para nenhum. Como vai ser o mercado de trabalho? Se a gente não se programar para isso, se as pessoas, se as empresas, os empresários não ficarem atentos a essa mudança que está vindo gradativamente, mas que inevitavelmente vai atingir a todos nós. Qual foi o momento-chave que esse tema passou a fazer parte da sua vida, passou a preocupar a ponto de você querer refletir mais sobre esse assunto? Quando eu resolvi fazer uma mudança de carreira, eu ainda continuo empresária, mas eu não estou mais na gestão das empresas, eu só faço parte do conselho, meus filhos e meu marido que estão na gestão das empresas. E por conta de eu ter escrito meu primeiro livro, que é um best-seller, que chama A Hora Extraordinária,
eu comecei a ser convidada para muitos lugares, para palestrar, para falar sobre empreendedorismo, para falar sobre a realização de sonhos. E eu me lembro que os grandes vilões das pessoas não realizarem sonhos era dinheiro, não faço porque não tenho dinheiro, e tempo. Só que no decorrer desses 4 anos que o livro já ganhou corpo e já estive no Japão 2 vezes, em Portugal, Estados Unidos, falando sobre empreendedorismo, eu percebi que muitas pessoas se restringiam ainda pela idade. Puxa, mas acho que meu tempo já passou. Ou então, mas será que eu vou fazer isso? Eu sou muito nova. E eu pensei, por que não falar sobre a idade? E aconteceu que agora, em setembro do ano passado, eu estive em Dubai para comemorar meu aniversário e peguei Covid voltando de lá. Um dia antes de voltar, a gente vai lá fazer aquele teste de PCR e estava lá, diagnosticado com Covid. Eu levei aquele susto porque eu estava assintomática e lá as coisas funcionam, eles colocam você num hotel separado de todo mundo e você não pode pôr o nariz para fora do quarto, que toca uma campainha na recepção lá dizendo que você abriu a porta do quarto. E eu pensei, eu tenho duas coisas a fazer. Ou eu sento e choro, me revolto e fico blasfemando, ou eu transformo esse problema aqui, essa fatalidade, em algo útil. E eu fiquei pensando, se eu realmente hoje, com essa doença, fosse meu último dia de vida, o que eu teria feito, né? E eu vi que eu tinha me transformado nesses últimos anos, desde que eu troquei, né? Mudei de carreira. Eu tinha vivido coisas saborosas, eu tinha experimentado coisas novas, conhecido tantas pessoas, tinha melhorado até o nível da minha empresa, porque eu sempre levo coisas novas, ideias novas para o pessoal que está lá. Quem está de fora, às vezes, vê as coisas melhor. E eu falei, quantas pessoas será que existem no mundo que estão vivendo esse problema da idade, que estão vivendo esse problema, muitas vezes, de doenças, e olham para as suas vidas e se falam, por que eu não fiz o que eu tinha que fazer? Por que eu não experimentei? E eu falei, eu vou cutucar, né? Eu vou levantar essa bandeira de que nós podemos sim realizar os sonhos, independente da nossa idade, independente dos problemas que acontecem na nossa vida. Porque eu conheço milhões de pessoas que foram demitidas próximas dos 50 anos. E elas olham para si e falam, mas eu já tenho tanto sucesso, tive tanto sucesso na minha carreira corporativa, que será que as pessoas vão pensar de mim se eu começar do zero? Que eu sou um fracasso? Que tudo que eu fiz de bom, de repente, agora eu estou recomeçando? E esse medo, essa incerteza, essa insegurança do que os outros vão pensar sobre você, muitas vezes te impedem de fazer coisas extraordinárias. E eu sou aqui a prova de que uma pessoa do interior, totalmente desconhecida, resolveu ser uma abelhuda e começar a estudar infinitamente sobre isso, colocar tudo aquilo que eu sentia num papel. As pessoas se conectaram com isso. E hoje muitas portas se abriram. Domingo, eu cheguei domingo de Portugal, que eu fui convidada a participar de um congresso de empreendedorismo do Clube de Mulheres de Negócios de Portugal. E eu já vim de lá, veja só, com a incumbência de ser a representante, ou seja, a presidente do novo encontro no próximo ano de 2023. Será que se eu tivesse me calado, se eu tivesse guardado tudo aquilo que eu sinto dentro de mim, tudo isso teria acontecido na minha vida? E é isso que eu falo para as pessoas e é isso que o meu livro traz. Ele traz um incentivo para que você siga atrás dos seus sonhos, acredite nele, se coloque no caminho da realização, mas mais do que isso, que você tenha a consistência e a resiliência necessária até conseguir. Lilian, em que momento nós devemos começar a nos planejar para este novo momento que os mais 50, mais 60, até mais 70 nos oferecem? Desde sempre. Eu conheço pessoas, eu estou há 31 anos, estou, né, empresária há 31 anos, estive, na verdade, porque agora eu posso dizer que, como eu já disse, eu estou mais no conselho, mas eu vejo pessoas que se apaixonam pelas suas cadeiras. Então, eu tenho certeza, Milton, olhando para você, que você é um ícone, você é reconhecido, você é uma pessoa que as pessoas olham
E você é uma marca. E uma marca que, junto com onde você trabalha, ela faz um casamento perfeito. Mas a marca sem você continua sendo a marca, e você sem a marca continua sendo você. Então, são duas coisas que caminham juntos. É isso que nós temos que fazer na nossa vida profissional. Nós temos que ser aonde nós estamos, comprar ideia, fazer o melhor que nós podemos, ser um intraempreendedor, ou seja, olhar para o negócio como se eu fosse dono, ter as dores do dono, fazer tudo o que eu posso para me sobressair, mas também cuidar da minha marca, cuidar do meu aspecto pessoal, cuidar das minhas questões emocionais. Porque tem pessoas que são uma coisa no trabalho e outra coisa fora do trabalho. Não existe consistência entre as duas coisas. Você olha, você fala assim, nossa, mas que pessoa arrogante, que pessoa... E, no entanto, olha só você, um ícone do rádio, uma pessoa super simples, uma pessoa super carismática. Ou seja, nós podemos ser nós mesmos aonde nós estamos. E isso vai fazendo com que a gente crie uma rede muito grande de networking. E essa rede vai sendo construída gradativamente, ao passo que quando você resolve tomar um novo caminho, as pessoas te recomendam, as pessoas têm prazer em te ajudar, as pessoas vão te aplaudir porque você foi uma pessoa que conquistou ao longo dos anos. No entanto, existem algumas pessoas que se apaixonam tanto pelas cadeiras, que atrapalham a vida de todo mundo, que perseguem, que acabam prejudicando até emocionalmente os seus pares, os seus colaboradores. Então, eu diria, cuida de você como se fosse uma marca, porque quando você quiser dar o segundo passo, você vai ter onde se apoiar, vai ter uma rede para te apoiar. E aí tem um ponto importante, né, que você está falando, porque é o segundo passo. A gente tem a ideia, às vezes até por força de linguagem, diz assim, vou recomeçar do zero. Nós nunca recomeçamos do zero, porque toda a nossa história anterior, todo o nosso passado, nós trazemos conosco para poder alavancar uma nova carreira, um novo caminho, uma nova trilha. Sem dúvida nenhuma, eu sou um exemplo disso. Às vezes, um telefonema, você chega em pessoas que falam, claro que eu me lembro de você, tal, coisas que você nem lembra que você fez, coisas que você nem lembra que você apoiou, ajudou, ou até falou uma palavra de incentivo, mas que isso, de uma certa forma, retorna para você. É cíclico, né? Eu digo que energeticamente também isso é cíclico. O universo devolve. E a gente não pode ter medo, porque, obviamente, dentro das minhas empresas, eu sempre fui muito respeitada, né? Por ser a dona, até obedecida, olha, faça isso, faça aquilo. Quando eu resolvi me tornar palestrante, eu tive que sim botar o chapéu na mão e falar, será que eu poderia fazer uma palestra? E aí a gente começa a trabalhar a nossa humildade, a gente começa a se colocar em desafios, porque o desafio na nossa vida ele é maravilhoso. O desafio, ele faz com que a gente se renove. Quando a gente já está numa posição que não existe mais desafio, a gente tem que ter cuidado, porque daí a gente já está morrendo. Então, eu gosto de me colocar em situações desafiadoras e eu incentivo tanto os meus mentorados quanto as pessoas que me seguem no Instagram e tal, a se desafiarem a todo momento. Então, às vezes, a pessoa é uma excelente empresária, uma excelente empreendedora, mas ela não consegue ligar o celular e falar sobre o trabalho dela, falar sobre o produto. E eu falo, olha, a comunicação, até dentro de casa, com os seus filhos, com o seu marido, ela é importante. E eu trabalho muito essa questão da comunicação com o pessoal das minhas mentorias, porque é uma boa parte significativa dos resultados de uma pessoa. No livro Minha Idade Não Me Define, você fala de 5 pilares que devem ser Aham. considerados. Um deles é o profissional, mas nós falamos aí de outros pilares também que são fundamentais porque nossa vida tem diferentes dimensões. Isso, exatamente. Eu vejo, já tive muitos amigos empresários que, infelizmente, a gente os perdeu para doenças terríveis, né? Porque as pessoas, elas... Acho que o Dalai Lama fala uma frase que eu amo, que ele diz assim, as pessoas vivem como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido.
Ou seja, a gente muitas vezes na correria do dia a dia se esquece como está o check-up, como está a sua atividade física. Será que você está estudando alguma coisa, aprendendo algo novo todos os dias? Pessoas que muitas vezes pedem às famílias, pedem relacionamentos, não tenho tempo, não dá, não dá. Ou seja, se você tiver um dia de qualidade, tenha um dia, mas esteja ali, né? A questão espiritual também, porque eu digo, não é só uma religião, mas uma religiosidade, uma espiritualidade, acreditar em algo, fazer um trabalho voluntário. Então, essa soma de pilares, elas vão fazendo com que a gente tenha uma vida mais saborosa. Porque você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas de nada vai adiantar seu dinheiro se você tiver, como diz o Steve Jobs, numa cama de hospital. Então, é importante a gente olhar para o nosso dia, olhar para a nossa semana, para o nosso planejamento e lembrar de que nós somos um conjunto de coisas. Quando a gente foca só numa coisa, inevitavelmente um outro pilar pode ruir e acabar destruindo aquilo que a gente acha que construiu. E, por fim, nesse livro eu foco muito no pilar da realização. Porque às vezes a gente vive distribuindo nossa energia aqui para o outro, para o outro, para o outro, e esquece de olhar para nós e perguntar: o que me satisfaz? Qual é meu sonho? O que eu gostaria ainda de realizar? O que de novo traria aí uma energia para a minha vida? Um desafio, algo que realmente me tire da zona de conforto para que eu possa implementar. E a gente pode fazer isso de uma forma, às vezes, até paralela, porque às vezes nas mentorias o pessoal fala, mas como que eu vou largar? Eu não posso, eu preciso disso. Eu falo, jamais queime pontes, não queima pontes. Vai fazendo de uma forma paralela, como se fosse um hobby, vai se dedicando. Quando você vê que a coisa vai tomando corpo, você decide, né? Eu tomei essa decisão recentemente, me desligar formalmente das empresas e ficar só no backstage. Mas eu criei a minha empresa, né, de mentorias, de cursos, de palestras, enfim, e eu estou me dedicando a isso de uma maneira leve, gostosa, saborosa. E quando nós estamos mais felizes, acreditem, as pessoas que estão nos ouvindo, pessoas felizes tornam os outros mais felizes. Não incomodam ninguém, não atrapalham ninguém, ou seja, são agregadoras. Agora, pessoas infelizes, essas sim são um grande problema. Lilian Bertin, você ao longo aí dessas pesquisas todas que tem feito e do próprio trabalho de mentoria, imagino, deve ter tido contato com uma série de histórias de pessoas que deram uma virada na sua carreira depois dos 60, depois dos 50, seja lá uma idade que a gente possa considerar aí mais avançada diante do que nós temos hoje no mercado. Mas, enfim, histórias que marcaram você, que você considera importante, que serve para ilustrar aqui tudo isso que nós estamos dizendo. O que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu faço questão de compartilhar uma. Imaginem um engenheiro que teve muito sucesso na sua vida profissional, uma pessoa assim, bastante séria, apreciador de bons vinhos, um nível social muito bom, e ele é meu cliente lá das lojas de vinhos, sempre viajava com a gente nas nossas viagens enogastronômicas que a empresa propiciava para os clientes. De repente, eu vi uma mensagem no meu Instagram convidando para o lançamento de um álbum. E eu falei, deve ser algum engano. Será o Celso? Como assim? Sim, o Celso, aos 74, 75 anos, ele resolveu se dar de presente, começar a fazer um curso, porque na pandemia diz que ele tentou de tudo. Ele tentou ginástica, ele tentou isso, tentou aquilo, mas daí ele sempre teve uma paixão pela música. E ele sempre escreveu muitas letras. Então ele resolveu se dar de presente um curso, se eu não me engano foi de piano que ele fez, e o rapaz lá do curso falou, nossa, mas você tem um dom. E daí ele resolveu gravar um álbum. E hoje, né, eu entrevistei ele para o livro, essa história está lá no livro. Hoje ele tem um canal no YouTube, chama Celso Espínola.
Músicas assim bem interessantes, óbvio do gosto dele, do perfil dele, mas ele tem uma voz melodiosa, uma voz gostosa, e ele está sendo convidado para shows, está sendo convidado para saraus, e o disco dele aí tá rodando na internet. Gente, que lindo, porque esse homem vai viver até 100 anos. Ele está diferente. Ele não é mais aquela pessoa séria, ele tá leve, até a forma dele se vestir tá diferente. E assim, a maior fã dele é a esposa, que é a Marilda, que vai lá fazendo backstage, ela ajeita tudo para ele chegar e dar entrevista. É a coisa mais linda de se ver. Agora eles têm uma estrutura que acompanha, tem um videomaker que acompanha. Ou seja, o sabor que o Celso está imprimindo à vida dele, numa época que ele não precisaria disso, está fazendo com que ele se torne uma pessoa cada vez mais jovem, mais plena e ajudando e motivando outras pessoas. Por isso eu fiz questão de trazer a história dele para o meu livro. E tem outras histórias também que são conhecidas de todo mundo, outras nem tanto, mas eu tenho certeza que em um ano a gente vai colecionar muito mais histórias como essas, né? Inclusive de pessoas que estão saindo do mundo corporativo ou sendo convidadas a sair, que isso está sendo muito frequente, e pegando toda essa bagagem, imprimindo, empacotando e transformando num produto ou num serviço que pode ajudar muitas pessoas. Lilian, você usou agora há pouco aí a seguinte expressão, quando você contava a história do Celso, disse o seguinte: esse homem vai viver agora 100 anos. Ele mudou a carreira dele aos 74. E aí me veio à mente o seguinte: Sim. quando a gente consegue dar esta virada, ou quando a gente encontra novos propósitos nesta jornada, a gente vive mais ainda? Olha, eu não sou médica, mas existem muitas estatísticas no sentido, né, de você, a felicidade, ela traz a longevidade. Então, existem estudos nesse sentido. As pessoas mais felizes vivem mais. Ou seja, por consequência, se você está numa fase boa da sua vida, aproveitando e se deliciando com o que você está fazendo, provavelmente você vai ter maior longevidade. Então, vamos aí cuidar desse pilar tão importante na nossa vida, que é o pilar da realização. Não deixar, como eu falo no meu primeiro livro, minha maior indignação era olhar para pessoas e dizer assim: então, quando eu me aposentar, ou quando chegar minhas férias, ou quando eu receber o 13º, não é quando, é um planejamento que você tem que ter, fazer ali o seu mapa dos sonhos, que o mapa dos sonhos eu brinco de forma lúdica no meu primeiro livro. Na verdade não é uma brincadeira, mas é uma questão lúdica mesmo. Crie seu mapa dos sonhos, porque no mapa dos sonhos ele não é uma besteira, ele é uma técnica difundida nas empresas, de você ser específico, de você ter aspectos temporais, de você verificar os recursos que você precisa, de tempo, de dinheiro, de pessoas, porque às vezes o nosso maior investimento para realizar alguma coisa é o tempo. Tem pessoas que o problema não é o dinheiro, é o tempo. Então, para cada um, os recursos são de uma maneira. Agora, se os recursos que você precisa é de dinheiro, às vezes vale a pena sim você se dedicar um pouco mais. Quantos cursos eu não fiz de final de semana agora, assim, nesses últimos anos? Porque todos os cursos ligados a desenvolvimento pessoal e tudo mais, eles são intensivos. Às vezes é uma semana num hotel fechado, sem celular, para você fazer as vivências, para você entender como funciona seu cérebro, qual é a linguagem, por que a gente reage em determinadas situações de um jeito ou de outro. Ou seja, foi muita dedicação. Eu fiquei bastante longe da minha família em várias oportunidades. Mas eu vejo que quem está recebendo agora, né, essa Lilian remodelada, essa Lilian mais leve, mesmo sendo mãe, esposa, avó e tendo 55 anos, é meu marido, são meus filhos e agora são meus netos. Eu não posso mais ser aquela avó presente todos os dias que leva para a escola, tal. Não posso, eu não sou essa avó. Mas quando eu estou com meu neto, ele sente o meu amor e ele sente que eu estou ali só para ele. Então, é o tal do tempo de qualidade, né? Lilian,
O Bruno Teixeira, que é nosso colaborador aqui no mundo corporativo, aproveitando que você falou agora há É. pouco que as pessoas às vezes são convidadas a sair do seu emprego ou Uhum. do cenário corporativo, a pergunta que ele faz e ele É. gostaria de saber é como é que essas pessoas podem se relacionar com essa frustração e não se sentirem descartáveis em função da idade. Eu volto para um tema que eu já falei, Bruno. Nada é eterno na nossa vida. O nosso cargo não é eterno, nós não somos eternos, tudo tem um começo e fim. Mas, às vezes, quando a gente está no mundo corporativo, a gente esquece disso. E, inevitavelmente, hoje Lilian, em dia, as me dá só um empresas. segundo aqui, Oi, Lilian. Eu vou pedir para você responder de novo essa questão, porque a nossa conexão deu uma pequena queda e aí não ficou muito claro. Então eu quero ouvir essa pergunta, essa sua resposta aí, porque esse é um ponto importante. Como encarar estas frustrações, Lilian? olha só, vou recomeçar, né? Então, veja bem, Bruno, quando a gente está no mundo corporativo, a gente tem a falsa ideia de que nós seremos eternos. Não, nós não somos. Assim como a nossa vida não é eterna. Então, a gente tem sempre que nos prepararmos. Eu falava com o Milton no começo da entrevista. A gente tem que seguir nos preparando e cuidando da nossa imagem, da nossa marca, sempre pensando: se isso não der certo, eu vou fazer isso. Ou seja, não é que você vai ter uma visão pessimista, mas é que você tem que estar sempre preparado para você se manter. Então, enquanto você está ali na empresa, você dá o seu melhor, mas você tem que saber que um dia aquilo pode não existir mais. E todas as pessoas que se frustram, elas se frustram porque elas esperam que sejam reconhecidas. E às vezes o reconhecimento não vem. Não vem daquele lugar que você espera, mas pode vir de outro. Todo esse conhecimento que você colocou para dentro, ele está aí dentro de você. E você pode fazer muitas coisas com isso. Agora, inevitavelmente, às vezes vem o medo, vem a insegurança, vem a frustração, vem até aquela sensação de você se sentir descartado. Mas aí a gente entra trabalhando sua autoestima, aí a gente entra trabalhando os recursos que você tem dentro de você e qual é o próximo passo que você pode dar sozinho, se estruturando com o que você sabe hoje. Ou seja, não, vira a página. As pessoas que ficam presas ao que aconteceu, elas não conseguem virar a página. E para que a gente veja um mundo novo na nossa frente, a gente tem que virar a página. Todas as vezes que eu tive um salto, um crescimento na minha vida, foram em momentos de muita dificuldade, de muita frustração. Mas quando a gente aprende a trabalhar com isso na nossa vida, acredite, portas inimagináveis se abrem lá na frente. Enquanto a gente está preso ao que aconteceu de ruim, a gente não vira a página. E é importante a gente virar a página, é importante a gente seguir em frente, até para que a gente se libere dessa energia ruim que fica aqui dentro, que eu sei como é, né? Mas quando a gente se liberta, a gente limpa essa coisa ruim da frustração, aí você está aberto para realizar coisas novas. Espero que eu tenha te atendido, que eu tenha respondido. E o medo de errar? Quando nós estamos numa Aham. idade mais avançada, ele é maior? Não sei se é maior ou menor. O medo e a coragem, eles caminham juntos dentro de nós. Ele se torna maior quando você mais alimenta. A história dos dois lobos. Tem dois lobos dentro de nós. Qual que vence? Aquele que você alimenta. Agora, quanto mais sucesso você teve na sua vida, o desafio é maior para você falar, vou fazer algo novo. Porque a gente curte o sucesso, né? Você olha e fala, nossa, olha só, aqui eu sou respeitada, aqui as pessoas batem continência, aqui as pessoas me acham o máximo, aqui eu já tenho amigos. Eu vou começar aqui, eu tenho que começar tudo de novo, conquistar tudo de... Nossa, que preguiça, será que vai dar certo? E se as pessoas acharem que eu não sou boa o suficiente? E se as pessoas me menosprezarem? Porque acreditem, viu, gente? Quando você sai daquela cadeira, os amigos aparecem, mas aqueles que não estão nem aí com você também desaparecem. Ou seja, uma cadeira diz muito sobre nós.
Eu me lembro de um gerente meu que cuidava das contas lá da empresa, meu Deus, era um cara super, né? Gerente, o povo fica tudo atrás, né? Badalando, porque precisa do dinheiro. E um dia ele me disse, Lilian, o dia que eu perder essa cadeira, eu perco metade das pessoas que vivem atrás de mim. E olha, fato aconteceu. Ele se recuperou e hoje ele trabalha no mercado financeiro, acho que de uma forma, ele tem a empresa dele lá que presta assessorias para quem quer investir e tal, se recuperou, mas aconteceu exatamente o que ele disse. Então, na minha vida, eu aprendo muito com as pessoas, eu digo que sempre as pessoas têm algo de bom. Por pior que elas sejam, elas podem te ensinar, no mínimo, como não ser. E as pessoas muito boas nos ensinam como a gente deve ser. Se a gente prestar atenção nas pessoas, por isso que eu gosto da figura de mentores, porque eles encurtam esse caminho, eles fazem com que a gente não cometa erros primários muitas vezes, que a gente não precise passar pelas mesmas dificuldades. Então, eu sempre tive bons mentores e, na medida da minha competência, eu faço o máximo para ser uma boa mentora para os meus mentorandos. Então, o que acontece? Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente passa por perrengues na vida, mais bagagens, né, mais experiência a gente coleciona. Pode ser que a gente não saiba todas as respostas, mas a gente sabe aquilo que não dá certo. Nós estamos chegando ao final aqui do programa e eu quero que você traga aí uma última dica sua, uma sugestão sua, uma recomendação para aquelas pessoas que já passaram dos 50, dos 60 anos, principalmente nesse momento, e estão pensando aí, o que que eu vou fazer da minha vida? Olha, Milton, se me permite, eu tenho um presente. Segunda-feira eu tenho uma aula gratuita e quem quiser participar, entra lá no meu link do Instagram e vem com a gente, que a gente vai falar exatamente sobre esse assunto. Qual é o Mas, seu falando endereço no agora, Instagram? o meu Instagram é lilianbertin.oficial. Deve ter alguma foto minha lá falando de alguma coisa, escreve, eu quero tal coisa lá da CBN. Pronto, a equipe manda o link para vocês Tá bom. participarem gratuitamente dessa aula, que a gente vai falar exatamente sobre esse ponto numa masterclass. Agora, o que que eu digo? Modele pessoas que interessam para você. Veja como elas se comportam, veja o que elas fazem, onde elas estudam, como elas agem. E, principalmente, olha para você e acredite, aquilo que é comum, que você faz assim, de uma forma muito natural, pode ser comum para você, mas pode ser extraordinário para outra pessoa. Então, olha para dentro de si e fala: o que que eu gostaria de fazer? O que que eu posso contribuir? Porque quando a gente contribui com o planeta, quando a gente contribui com as pessoas, quando a gente quer verdadeiramente a felicidade das pessoas, a gente começa a se doar. E essa doação, ela se transforma muitas vezes num trabalho, num produto, e foi o que aconteceu comigo. Sempre eu fiz as coisas de forma gratuita, sempre eu fiz as coisas de forma espontânea, sempre eu quis ajudar. As pessoas marcavam um café comigo e levavam uma mentoria gratuita. Porque eu não consigo olhar para uma pessoa e ver aquele potencial e não conseguir dizer, faz isso, isso, isso. Você tem um olho dentro de você. Agora, acreditem. Se você acreditar que você pode realizar, você pode. Se você acreditar que o tempo já passou para você, que você não pode, você não pode. Porque, Milton, eu realmente acredito que realizar sonhos, todos nós podemos. Lilian Bertin, quero agradecer muito a sua gentileza de trazer aí parte desse conhecimento que você desenvolveu ao longo da sua carreira, dentro dessa missão também de mostrar às pessoas que a nossa longevidade na vida profissional pode ser muito maior do que nós imaginamos e do que o próprio mercado de trabalho muitas vezes nos impõe. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Gratidão imensa. Foi um prazer estar com vocês. Lilian Bertin, empresária, palestrante, mentora e autora do livro Minha Idade Não Me Define, manual para quem quer viver e realizar sonhos independentemente da sua idade, livro esse que eu tenho aqui em mãos. Conversou com você na edição de hoje do Mundo Corporativo, que contou com as colaborações do Bruno Teixeira, da Débora Gonçalves e do Renato Barcelos. Tem também aqui conosco a participação do Rafael Furugem.
Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo. Mundo Corporativo, com Milton Jung.